Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. O governo de Aenys já se iniciou em um ambiente de turbulência, pois quase imediatamente após sua coroação, uma série de 4 revoltas explodiram simultaneamente em pontos diferentes do novo reino unificado. Não se sabe exatamente as motivações para cada uma das revoltas, mas acredita-se que elas tenham sido motivadas ou por descontentamento dos novos súditos de uma casa estrangeira, pelos sonhos de glória dos dias antigos de independência, ou pelo fato de Aenys e seu meio-irmão mais novo, Maegor, serem filhos nascidos de relações incestuosas, algo considerado ultrajante pelos homens piedosos do reino. Qualquer que seja o motivo real por trás de cada uma delas, o fato é que seus súditos se sublevaram, e Aenys, sendo um homem naturalmente contraído e ansioso por agradar, mas sem o temperamento marcial do pai, não fazia a menor ideia de como lidar com nenhuma delas. Um bandido das terras fluviais que se autodenominava Harren, o Vermelho, e clamava ser neto do falecido Harren Negro Hora, tomou Harrenhal de assalto, chegando ao extremo de assassinar o senhor que comandava a fortaleza, Lord Gargon Cohaeris, de uma casa de tradição valeriana que havia sido agraciada com a posse do castelo pelo próprio conquistador. Enquanto isso, no vale, Lord Ronel Arryn foi sequestrado junto com todo o restante de sua família, por ordem de seu ambicioso irmão mais jovem, Jonos, que desejava tomar o poder. Nas Ilhas de Ferro, um sacerdote do deus afogado chamado Lodos se declarou como um rei, clamando ter retornado às ilhas após um período de 3 séculos nos salões molhados do deus, e finalmente, na fronteira conturbada entre Dorne e o Reino Unificado, outro líder criminoso, conhecido apenas como Rei Abutre, organizou uma hoste assustadora de 30.000 soldados, para lutar contra os Targaryen, inclusive contando, acredita-se, com o apoio secreto dos próprios Martell, que seguiam sendo inimigos jurados dos dragões. Aenys pessoalmente não foi capaz de fazer nada para deter os levantes, se encontrando perdido no trono, nem sabendo por onde começar, e por isso as supressões desses movimentos couberam aos lordes locais, em conjunto com os esforços de Maegor, que sempre havia sido maior, mais forte e mais marcial do que o meio-irmão real. Nas ilhas, o Lord Goren Greyjoy matou pessoalmente o sacerdote Lodos, suprimindo seu levante, e enviou sua cabeça decepada a Porto Real, como um gesto de lealdade. No vale, coube a Lord Royce de Pedra Runa derrotar os apoiadores de Jonos Arryn, embora tanto Lord Ronel quanto seus familiares tenham morrido no processo quando foram atirados da Porta da Lua, no Ninho da Águia. Quanto a Jonos e seus apoiadores sobreviventes, eles foram executados quando o príncipe Maegor voou até o ninho em Balerion, o dragão que ele havia clamado após a morte de seu pai, e deu cabo das vidas de todos. Mais ao sul, o rei Abutre havia cometido o erro de dividir sua grande força, tornando-o em um alvo mais fácil para Lord Orys Baratheon e os outros senhores das Marcas, no que ficou conhecido como a Caçada ao Abutre. O líder criminoso foi eventualmente derrotado e executado. Por fim, Harren Vermelho também foi derrotado, sendo interceptado pela mão de Aenys, Lord Allen Stokeworth, e ainda que o líder fora da lei tenha assassinado o Lorde na luta que se seguiu, ele próprio foi morto pouco depois. Como substituto para Lord Stokeworth, Aenys aproveitou a oportunidade e nomeou seu próprio irmão como sua nova mão. O próximo grande desafio enfrentado pelo novo rei foi o levante organizado pelos homens da fé militante, o braço armado da fé do Sete no continente, devido ao ultrajante costume incestuoso que existia no seio da Casa Real, devido à sua tradição valeriana. Ainda que os Targaryen não houvessem sido, oficialmente, seguidores da fé do Sete desde antes mesmo do início da conquista, eles mesmo assim se viam como distintos de outros seres humanos, uma casta superior, e não respondiam nem perante as leis dos deuses, nem perante as leis dos homens. Por ter se casado com ambas as suas irmãs, Aegon I havia continuado tanto o antigo e comum costume do incesto no seio de sua casa, quanto o menos comum costume da poligamia, que também existia na Valíria de outrora, mas era muito menos prevalente. Ambos os costumes ultrajavam os homens piedosos, mas Aegon era simplesmente forte demais para ser desafiado durante seu reinado, e por isso essas forças ultrajadas haviam sido mantidas em xeque, até a morte do dragão.
E agora, vendo que o novo rei era muito mais fraco e vacilante, as forças armadas vinculadas à fé sagrada poderiam finalmente demonstrar toda a sua contrariedade contra aquela dinastia pecaminosa, e por isso partiram sem demora para o ataque. Aegon nunca havia sido muito abusado com os homens da fé, sempre se movendo com cuidado em torno dos septos. Mas mesmo assim, os altos septões nunca haviam legitimado nenhum de seus casamentos, e por isso, ainda existia o argumento que poderia ser defendido, de que o governo de Aenys era ilegítimo, uma vez que ele mesmo não seria um filho legítimo do conquistador, já que, se seu casamento com Rhaenys não havia sido oficializado, então a paternidade oficial de Aenys também não poderia ser considerada. Para piorar ainda mais a relação entre a coroa e a fé, no ano 23 após a conquista, Visenya havia sugerido um casamento entre Maegor e a jovem filha de Aenys, Princesa Rhaena, o que era duplamente ultrajante para o Alto Septão de então, porque se tratava de um casamento incestuoso entre uma jovem criança e um homem feito, seu tio, e porque Maegor àquela altura já era casado, e ainda por cima com a sobrinha daquele mesmo Alto Septão, Lady Cerys Hightower, tornando Maegor em um potencial polígamo também, pois seu casamento ainda não havia gerado descendência e a rainha viúva se sentia preocupada com a perpetuação de sua linhagem. Naturalmente, o religioso não poderia permitir nada daquilo e o casamento não se concretizou, mas já no ano 39, Maegor foi adiante e tomou uma segunda esposa mesmo assim, a senhora Alice Harroway, e isso enfureceu os líderes da fé sagrada. Como resposta, para apaziguar os ânimos dos piedosos, Aenys foi forçado a agir e ordenou ao irmão mais novo que fizesse uma escolha: abandonar Alice e retornar para sua esposa legítima ou ir para o exílio nas Cidades Livres, para ficar distante de sua corte e do reino. Maegor não abriria mão de sua nova esposa e por isso escolheu o exílio, partindo então para Pentos com Alice, Balerion e portando a espada Blackfyre, a lâmina do conquistador, que Aenys lhe havia cedido, mas que o rei também insistira que ele deixasse para trás durante o exílio, uma ordem que Maegor simplesmente ignorou. Mesmo após o exílio do príncipe, a fé continuou insatisfeita e com ímpetos de rebeldia, e a coisa toda piorou ainda mais no ano 41, quando o rei determinou o casamento da princesa Rhaena, a mesma que Maegor havia querido desposar anos antes, com seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe Aegon, irmão de Rhaena. O ultraje e a indignação causados por esse casamento acabaram acarretando finalmente na explosão do Levante da Fé, naquele mesmo ano, quando as ordens militares dos Filhos do Guerreiro e dos Pobres Irmãos partiram para cima das forças reais, e após uma tentativa de invasão da própria Fortaleza Vermelha pelos religiosos guerreiros, com o objetivo de assassinar o rei, Aenys foi forçado a fugir da capital, recuando para a Pedra do Dragão, onde morreria em desgosto e confusão no ano seguinte, 42 após a conquista, aos 35 anos, após apenas 5 anos de um reinado conturbado. Com a morte do fraco e patético enteado, a rainha viúva imediatamente voou com Vhagar até Pentos para trazer de volta Maegor do exílio, para que ele clamasse seu lugar no trono enquanto o príncipe Aegon e sua esposa se encontravam sitiados no ocidente, por soldados da fé. Maegor voltou a Westeros e até conseguiu tomar a capital de volta da fé, onde se declarou como o primeiro de seu nome. Mas as lutas não cessaram ali, e pelos próximos 6 anos, Maegor lutaria com todas as suas forças contra os religiosos, tentando assegurar o domínio da coroa por sobre a fé, fazendo exatamente aquilo que seu meio-irmão não conseguira fazer. O ano de 43 após a conquista marcou o embate final entre Maegor e seu sobrinho Aegon, que até tentou clamar seu lugar de direito no trono em face do tio, mas que morreu de forma melancólica durante a chamada Batalha Abaixo do Olho de Deus, na qual Maegor e Balerion trucidaram Aegon e seu jovem dragão, Quicksilver, também conhecido como Mercúrio em português, que tinha cerca de 1/5 do tamanho do terror negro à época e era muito menos experiente. O reinado de Maegor I ficou conhecido como um dos períodos mais cruéis e sinistros na história dos Sete Reinos. O rei governou com punho de ferro, dividindo seu tempo entre a supressão da fé militante e a aterrorização de seus súditos, para que fizessem exatamente o que ele desejava. A coisa apenas piorou após o julgamento de Sete, em que Maegor foi ferido na cabeça, permanecendo em coma durante algum tempo. Quando ele acordou, sua mente havia mudado e ele se tornou ainda mais cruel e maligno do que havia sido antes, executando sem dó qualquer um que sequer respirasse desafio. No entanto, Maegor também ficou conhecido por alguns sucessos, como a conclusão da Fortaleza Vermelha, com uma seção inteira que ficaria conhecida justamente como Fortaleza de Maegor, matando todos os construtores após finalizado o trabalho, para que apenas ele e um seleto grupo de homens de confiança conhecessem os segredos contidos na construção.
Além disso, Maegor havia retornado de seu exílio em Essos com mais uma esposa, sua terceira no total, Lady Tiana de Pentos, que era mais conhecida como Tiana da Torre, uma figura escusa e misteriosa que serviu também como sua mestra dos murmúrios. Apesar dos 3 casamentos, Maegor seguia sem um herdeiro legítimo, ou qualquer filho por falar nisso, e por isso ele se casou também com Rina e nomeou sua filha como sua herdeira, enquanto um filho de seu próprio sangue não nascesse. Contudo, o governo cruel de Maegor vinha minando rapidamente sua base de apoio, enquanto um dos filhos de Aenys, o jovem príncipe Jaehaerys, vinha se fortalecendo e parecia prestes a desafiar o poder do tio para tomar o trono para si. Tanto Maegor quanto Jaehaerys se preparavam para um combate que, no fim, jamais aconteceu. Maegor I faleceu misteriosamente sobre o Trono de Ferro no ano 48 após a conquista, com 36 anos de idade, apenas um a mais do que seu irmão Aenys tinha na data de sua morte, após pouco mais de 6 anos no poder. Com sua morte, Jaehaerys rumou até a corte e assumiu o poder, tornando-se Jaehaerys I com apenas 14 anos de idade, inaugurando uma nova era na história do Reino Unificado.